Boa tarde, pessoal. Não, na internet não tem esse negócio de tarde, à noite, enfim. Seja qual for o horário que você assistir esse vídeo, eu desejo a você saudações e vamos compartilhar algumas concatenações, algumas informações que eu julgo necessárias para, para que a gente tenha aí uma estratégia. Vamos pensar, né? Então, esses pensamentos dependem de alguns conceitos. E a base das minhas argumentações, a primeira base, é o comparativo com o ciclo anterior. Então, de acordo com o ciclo anterior, a ordem, existe uma ordem de eventos pré-definidos para que venha uma alta. O primeiro evento é o halving do Bitcoin, quando o suprimento da mineração ele cai pela metade, seguido do deslocamento do Ethereum. Tá? O Ethereum, pelo calendário, e isso é importante a gente falar, que pelo calendário, até agora, nós tivemos halving, sim, o Bitcoin ele valorizou, bateu um valor mais alto, porém, de maneira alguma, nós tivemos uma corrida de touros. E quais são as fundamentações que eu tenho para dizer para vocês que não houve corrida de touros ainda? A primeira, o Ethereum não deslocou. O Ethereum não deslocou. Então, a dominância do Bitcoin, do Ethereum em relação ao Bitcoin, o Bitcoin mantém aí uma dominância alta, acima dos 60%. O Ethereum ele teve valorização, aí, se eu não me engano, foi 18%, algo assim, mas que nem de longe sugere uma corrida de touros. Bom, outra coisa é que logo após esse deslocamento do Ethereum, existe um movimento que a gente chama de rotação. A rotação sugere que o dinheiro da Bitcoin, o dinheiro saiu da Bitcoin migrando para as altcoins, né? Então, o Ethereum, a XRP, que é a próxima, né? É lógico que nós temos as nossas preferências, mas eu quero conversar com vocês sobre a minha mentalidade. Minha mentalidade. Então, então, essa ordem de coisas ela precisa ocorrer para que efetivamente nós possamos dizer que há uma corrida de touros. Eu queria mostrar para vocês, eu estou aqui de olho no gráfico da Bitcoin, da última valorização, e eu fiz uma métrica. Eu fiz, na realidade, duas métricas. A primeira baseada no gráfico do arco-íris, né? Depois eu vou postar isso lá no X. Vocês deem uma olhada. Então, na minha projeção, na minha avaliação, a Bitcoin, pelo gráfico do arco-íris, ele bateria 186 mil dólares. Tá? Primeira coisa. A segunda coisa é que a mera repetição da métrica do Bitcoin, da última grande valorização do Bitcoin, joga o valor do ativo em 153.675 dólares e 97 centavos. Tá? É uma projeção aproximada, é lógico, ninguém tem bola de cristal, muito menos eu. Nós fazemos uma previsão, uma avaliação. Quero compartilhar com vocês esse pensamento. Então, o que acontece? Aí chega no clímax da coisa. O que eu tenho visto é o capital mergulhado em Bitcoin, comprando Bitcoin loucamente, como se não houvesse amanhã. Quais motivos, né? Eu vejo pelo lado do ato genius, porque esse ato genius vai trazer muita liquidez para o mercado. E essa liquidez haverá muito dólar, e esse dólar não vai ficar capitalizado numa moeda, num projeto. Ele prioritariamente vai para a Bitcoin e, em consequência, vai para as outras altcoins, né? Então, num primeiro momento, no ato Genius, acredito que o Bitcoin vá dar uma esticada e nesse contexto, temos a probabilidade de que ele venha bater os 150 mil dólares. Então, eu estou vendo aqui os gráficos e assim, não tem nada que impeça o Bitcoin de bater 150 mil.
O que está acontecendo até agora é uma verdadeira queda de braços, né, do capital institucional com o varejo. E quem ganha? Ganha quem permanecer, né? Foi o que eu falei no último vídeo. É paciência, resiliência, né? Perseverança. Então, como eu postei semana passada no X, né? Se você não vender, já vai estar fazendo um grande negócio. É muito mais arriscado estar vendido agora do que estar comprado. Tá? Eu tinha um capital em dólar, mas eu entendi que não é, mesmo que vale mais a pena a gente comprar, deixar investido agora, para surfar a valorização e daí em diante começar a vender. Então, na minha análise aqui, eu vejo que o primeiro ponto de saída, é lógico que isso é uma suposição, não sei, é uma suposição. Mas eu acredito que numa próxima alta, tá? É legal a gente começar a jogar 5% de DCA para o projeto. É lógico, outra coisa, né? Não existe uma ordem definida para a valorização de projetos. Eu tenho visto que geralmente o mercado, quando sobe, ele sobe em bloco. E quando ele cai em bloco. Mas não tem sido assim. O mercado ele sobe em sua grande maioria, mas alguns projetos permanecem capitalizando ou desvalorizando. Em outros casos, quando o mercado cai, alguns projetos eles valorizam. Tá? É o caso, por exemplo, da Quant. A Quant, quem não está acompanhando, né, a Quant teve valorização verdadeira em torno de 40% no último mês, né, último bimestre. E ela não teve um pump, ela veio valorizando gradualmente. Então, quando vocês derem uma olhada no gráfico, vocês vão perceber que houve aumento de capital de maneira bem tênue. Bom, é o que eu queria compartilhar com vocês. No meio de tanta loucura, né? De tantas palavras, tanta confusão, porque agora, enfim, o fato concreto, o capital institucional está no Bitcoin, comprando cada vez mais. Eles ainda não venderam, não fizeram uma venda massiva, não fizeram, tá? Porque quando o capital institucional fizer a primeira grande venda massiva, nós temos duas hipóteses. A primeira hipótese, que é a da rotação, onde esse dinheiro do Bitcoin vai ser alocado no Ethereum e outras altcoins. E a segunda hipótese, que é a queda do mercado. Aí fica ruim para todo mundo, mas eu não acredito que isso vai acontecer, não. Acredito que eles vão defender a narrativa do ciclo. Então foi construído na mentalidade popular a narrativa de que o ciclo deve ter certas etapas. É lógico, pessoal, e isso nós vamos falar em outros vídeos, né? Mas eu sinceramente acredito que 2025 está sendo diferente, tá? Esse ciclo tem se revelado totalmente diferente dos ciclos anteriores. E a coisa mais interessante que eu vejo aí é que aquilo que alguns chamam de narrativa de ciclo, tá? Que por exemplo, no ciclo anterior foi os jogos, né? Metaverso jogos. Este ciclo é RWA. Mas não se enganem, não se enganem. Quando o dinheiro do Scott Bassett, o dinheiro do Ato Genius, né, dos fundos norte-americanos, quando as stablecoins comprarem títulos do Tesouro norte-americano e jogarem esse dinheiro, essa grana no mercado, o que para muitos é narrativa, eu acredito que serão investimentos. Então, se eu, por exemplo, se eu construir um projeto lá na Ondo, né, ou na própria Ethereum, ou na própria Ledger, tá, fizer tokenização, essa tokenização ela tem prazo. Ninguém vai comprar um ativo tokenizado para travar esse capital. Geralmente um contrato de ativo tokenizado,
a pessoa ela recebe o token, em recompensa ela compra o token sob premissa de obter uma recompensa. Então, por exemplo, eu quero tokenizar um imóvel, tá? Então, eu quero tokenizar um imóvel no Ledger, tá? Então, o imóvel custa $500.000, um exemplo. Eu tenho $100.000. Eu vou comprar o token de governança, através da inserção do token de governança, eu vou obter o token daquela empresa, daquela entidade tokenizadora, para que no fim da construção, da obtenção do valor total dos tokens, eu tenho um valor total para eu poder sacar numa incorporadora aquele imóvel, ter acesso a chaves. Então, são possibilidades, né, que a gente fica construindo, fica confabulando, mas é a direção que o mercado está seguindo. Se eu escolho uma direção norte, não dá para você ir para o leste. Se você está indo para o norte, você está vendo um certo horizonte de eventos e de coisas, não tem como aquilo ser tão diferente assim, tá? Então, vamos em frente, eu deixo um forte abraço e vamos de vez em quando gravar. Procurar gravar com mais regularidade, porque realmente esse momento nós precisamos nos unir com conhecimento para evitarmos perdas e também otimizarmos os nossos lucros e dividendos. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau!